Então, muito obrigado, Estevão. Eu acho que depois de um dia cheio com os dados mais novos dos tratamentos, os resultados mais recentes dos estudos mais importantes para informar a nossa prática clínica, eu gostaria de, e também uma honra, a última palestra, depois de um dia tão rico em ciência, eu gostaria de contar uma história, na verdade, e espero que seja uma história que é uma história de sucesso, como vocês ouvirão em um momento. E uma história sobre um país que é pouco conhecido e que pouca gente já ouviu falar, o país chamado Tajiquistão. E o exemplo do Tajiquistão será usado para discutir o uso dos inibidores de protease, dos inibidores de integrase, perdão, em países em desenvolvimento com recursos restritos. Como usar o dolutegravir e outros inibidores de integrase, que talvez seja a realidade onde a maior parte dos pacientes com a HIV estão vivendo, as pessoas vivendo com HIV, onde não há genotipagem, onde os recursos são escassos, onde o monitoramento de comorbidades ainda é um sonho e que que exames básicos como carga viral e a contagem de CD4 só se tornaram disponíveis muito pouco tempo atrás. O que nós podemos fazer num cenário como esse? E eu espero que vocês concordem que muita coisa pode ser feita com o dolutegravir e com os regimes mais modernos dos inibidores de integrase. Então, eu comentarei brevemente sobre a expansão do uso de inibidores de integrase, como eu já disse, nesses cenários com recursos restritos. E, então, comentarei sobre a optimização dos esquemas de antirretrovirais do Tajiquistão, com foco particular na expansão do uso de dolutegravir no período de 2016 a 2022. Nós visitamos o país, tivemos a honra de visitar o país 3 vezes nesse período. E também mostrar o impacto dessas medidas com a expansão do uso do dolutegravir nos dados básicos e indicadores clínicos de HIV e AIDS no Tajiquistão. Bom, todo mundo se lembra do ano de 2018, em que a OMS, quando os dados mostrando a superioridade dos regimes contendo dolutegravir ficou tão evidente que a OMS fez uma recomendação formal para a expansão do uso de dolutegravir tanto para regimes de primeira linha como para regimes de segunda linha em pacientes que falharam a terapia com os não nucleosídeos. Muita água passou debaixo da ponte. Em tratamento do HIV, 6 anos é muito tempo, mas foi um período importante. E o Brasil, como todos sabemos, foi um dos países que liderou essa transição para o dolutegravir, em que esse processo se realizou de forma mais rápida, né? Então, apenas para revisar, naquele momento, em 2018, a Organização Mundial de Saúde já recomendou para adultos e crianças o dolutegravir como primeira linha, deixou o efavirenz como uma segunda opção. Em crianças, ainda não tinha os dados desses estudos muito importantes, o professor Jorge, e eu também vou comentar brevemente daqui a pouco. E também considerando o dolutegravir como segunda opção, como eu já disse, para os pacientes que falharam a terapia com os não nucleosídeos. A ideia da OMS foi principalmente facilitar o acesso de mais pessoas vivendo com HIV ao tratamento. E o fato de haver combinações de comprimidos com doses fixas do dolutegravir foi fundamental também, além dos dados dos estudos randomizados, para dar suporte a essa recomendação da Organização Mundial de Saúde. Também gostaria de mencionar dados, já foram discutidos em outras apresentações. O professor Andrew Phillips, do University College of London, ele faz estudos muito importantes de modelagem, em que qual seria o efeito de uma nova introdução, de uma nova intervenção ou de um novo tratamento, usando diferentes cenários. Todos nós sabemos que o modelo é uma representação grosseira da realidade,
mas, porém, quando não há dados, e para guiar uma recomendação como uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, esses estudos de modelagem são muito importantes. Também para usar esses estudos para convencer os políticos, as autoridades de saúde a implementar, por exemplo, dolutegravir ou qualquer outra intervenção para todos os pacientes com HIV. E, nesse caso, o que ele mostrou de forma muito convincente e importante foi que quando a prevalência de resistência primária ou resistência transmitida aos não nucleosídeos era maior que 10%, esse era o momento em que o uso do dolutegravir era mais custo efetivo. Então, esse dado foi super importante. Nesse momento já havia, por exemplo, especialmente países como a África, não sei se vocês se lembram dessa época, em que a nevirapina era usada como dose única para reduzir o risco de transmissão materno-fetal. Como resultado, a resistência primária aos não-NUC ficou maior, com mais de 10%, o que teve um impacto no uso do dolutegravir, do efavirenz, naquela época, de novo, no ano de 2016, como terapia de primeira linha. O fato da resistência estar alta fez com que muitos pacientes apresentassem falha aos regimes contendo efavirenz também. Também muito importante que ele fez também, usando o modelo matemático muito refinado que ele tem, mostrou que o uso do dolutegravir em mulheres de idade reprodutiva também seria custo-efetivo. E isso, mesmo tendo em consideração os dados mais antigos, os primeiros dados do estudo de Sempano. Eu acho que ele usou, nesse exemplo de modelagem, ainda aquele aumento aquele risco um pouco aumentado associado ao dolutegravir. Acho que se ele rodar o modelo de novo, talvez o uso do dolutegravir ficaria ainda mais custo-efetivo com os novos dados atualizados do modelo. Mas, então, esse era o contexto do ano 2016 a 2017, com esses eram os dados, as recomendações e o que os estudos de modelagem estavam indicando. E agora, então, voltamos ao Tajiquistão. Então, a primeira vez, quando eu soube que tinha que viajar ao Tajiquistão, me perguntei, onde fica o Tajiquistão? Então, o Tajiquistão é um país encravado na Ásia Central, ele tem 9,1 milhões de pessoas. A importância geopolítica do país é enorme, porque, veja, a Rússia... Perdão, oi? Sim. A Rússia, o Império Russo antigo, estava aqui ao norte, e a área que estava sob a influência do Império Britânico, aqui ao sul. E logo ali do lado a China. E o Tajiquistão, junto com o Afeganistão, era a área que eram onde esses três centros de poder se entrelaçavam. E até hoje é uma área geopoliticamente muito importante. A maior parte das pessoas no Tajiquistão são muçulmanos, 96%. As línguas faladas são as línguas Tajik, que é uma língua que não é uma língua eslava como os outros países da Ásia Central, é uma língua mais próxima do persa do Irã. E, é claro, o russo, que até hoje usado, em alguns casos, por exemplo, nas escolas de medicina e na educação superior. E também muitos estudantes do Tajiquistão ainda vão para a Rússia e outros países em que o russo é a língua corrente. A principal indústria do país é uma indústria de alumínio, mas é uma indústria obsoleta, com tecnologia da União Soviética da década de 70. E também fazendas de algodão. E 29% do produto interno do país é dependente da remessa de imigrantes que vão para a Rússia, homens jovens que vão trabalhar na Rússia e com aquele dinheiro que sobra, eles enviam para as famílias do Tajiquistão. Também é importante mencionar que essa imigração a trabalho tem uma importância na epidemiologia do HIV nessa região. Muitos vão à Rússia, vão para a vida na cidade grande, e aí vem uso de drogas injetáveis, outros comportamentos, e em alguns casos, o imigrante, quando volta infectado com HIV. Uma questão muito sensível, porque, em alguns casos, há uma culpa, um país tenta culpar o outro, e às vezes não fala que
as pessoas adquirem infecção em diferentes países. Um quer julgar a culpa no outro, mas... Então, só para dar um contexto para vocês. Muito importante também, gostaria de mencionar, o Tajiquistão não tem recursos próprios para compra de antirretrovirais, não tem recursos próprios para os exames que são necessários para o manejo dos pacientes com HIV e é totalmente dependente do fundo do Global Fund, de doações do Global Fund para o seu sistema público de HIV. E o Global Fund somente renova a verba após 3 ou 4 anos, dependente de um relatório. Um relatório precisa ser preparado por experts, vamos dizer assim, que vão ao país e que escrevam um relatório com recomendações específicas sobre como fortalecer o sistema de saúde público no contexto do HIV. E esse, então, em relação a isso, foi por isso que nós visitamos os países 3 vezes nesse período. Então, apenas algumas fotos para ilustrar os hospitais, as farmácias e as visitas de campo que fizemos nessas 3 ocasiões nesse período de 2016 a 2022. A metodologia consiste em uma revisão de documentos, de dados e diretrizes. É um processo extremamente trabalhoso pela barreira linguística. O Tajiquistão tem, claro, diretrizes nacionais, vários documentos, mas todos precisam ser traduzidos para o inglês para que a gente possa entender melhor a situação. E, além disso, quando analisamos os dados às vezes são muito inconsistentes. Então, precisa de muito trabalho antes dessas missões para tentar entender a situação epidemiológica do país. Há também uma reunião com o Centro Republicano de AIDS. Eu gostaria só de mostrar essa colega, nossa colega infectologista do Tajiquistão, doutora Zukra. Ela é uma força da natureza no país e ela é a chefe desse Centro Republicano de AIDS, que é o centro responsável para fazer o treinamento de todos os infectologistas do país em diferentes regiões. O país tem uma geografia muito complexa. Então, você imagina, são montanhas altíssimas. Então, para cruzar de uma região a outra, você gasta horas. Parece que está próximo no mapa, mas você sobe a montanha e desce a montanha e se tiver uma nevasca, não tem mais transporte. Então, a geografia é muito complexa. Também tem várias reuniões com os principais parceiros. É um contexto que tem muitas ONGs, porque tem muitas ONGs estrangeiras trabalhando no país, porque o país é muito dependente do apoio externo. Também fizemos visitas a vários locais e centros de AIDS, tanto a hospitais de referência, secundários ou terciários nesse contexto, mas também hospitais menores e clínicas menores no interior do país, para saber como os pacientes eram tratados lá. Em todas as regiões, também fizemos, das técnicas também usadas nessas missões é chegar na clínica ou no pequeno hospital e selecionar um prontuário aleatoriamente e analisar aquele prontuário para ver o que aconteceu, se houve alguma oportunidade perdida ou não. E, por fim, depois de todo esse trabalho, então escrito um relatório que é dividido com o Ministério da Saúde e todas as autoridades envolvidas no tratamento com HIV. E nesse relatório, o que a gente tenta fazer, é claro, propor recomendações que estão alinhadas com a última evidência científica, mas, porém, adaptadas à realidade difícil dos nossos colegas que trabalham com pessoas vivendo com HIV no Tajiquistão. Então, voltando a 2017, o que foi que nós encontramos quando fomos lá? Primeiro, essa tabela é apenas um resumo dos esquemas antirretrovirais utilizados por adultos. Tinham 11 esquemas antirretrovirais naquela época. E alguns esquemas, por exemplo, tinham que ter o ritonavir, que necessitava de ficar na geladeira. Então, você imagina um país que tinha as logísticas de um país tão complexo, com a geografia tão complexa, dependendo da cadeia fria para transportar o ritonavir e tendo que distribuir e organizar, em nível nacional,
11 regimes terapêuticos diferentes. Situação das crianças, Jorge, não sei se o Jorge continua aqui com a gente, 13 regimes, esquemas antirretrovirais diferentes, com várias e várias... então, enfim, uma dificuldade enorme de comprar e distribuir todos esses medicamentos e também grandes dificuldades para fazer com que esses esquemas chegassem aonde as pessoas vivendo com HIV estavam. Em relação à cascada, o contínuo de care, Mauro não gosta muito, e também com toda razão, porque também é uma representação grosseira e também, quando analisamos uma cascada, um contínuo of care, a análise deve ser com muito mais nuances do que os dados mostram. Mas, para visitar um país e fazer um acesso rápido, um snapshot, eu acho muito útil ainda. Mas, nesse caso, por exemplo, veja bem, tinham 16 mil pessoas que tinham a estimativa de HIV. Apenas 8 mil estavam diagnosticados. 54% das pessoas vivendo com HIV não sabiam do seu diagnóstico. Das pessoas com diagnóstico, apenas 46% estavam em terapia antirretrovírica. E dos 4 mil pacientes, apenas 1.000 tinham uma carga viral. A carga viral estava disponível apenas na capital, Duxambe e 2 ou 3 cidades maiores no país. O resto dos pacientes não tinha carga viral. E daqueles que tinham carga viral, aí apenas 75% tinham carga viral indetectável. Essa era a situação. Agora vamos ver os indicadores, os números bom, antes de chegar nos indicadores, então só para fazer um resumo da situação encontrada em 2017. Tinha muita ênfase com consultas com especialistas, o paciente tinha que fazer vários CD4s antes de iniciar o tratamento, isso é antes dos dados do estudo START, quando o tratamento passou a ser recomendado independentemente do CD4. A maioria dos pacientes usando, naquela época, o tenofovir, o efavirenz com tenofovir, muitos pacientes com regimes baseados em conzidovudina, tóxicos, lipoatrofia facial, estigma, muitos pacientes com nevirapina e também muitas mulheres recebendo caletra. Eu não sei se vocês lembram dessa época em que houve um risco, o pessoal tinha medo do efavirenz na gravidez, parecido com o dolutegravir, e aí passou-se a se usar muito calestra. Nós vimos esse reflexo no Tajiquistão. E todos diziam que havia muitos efeitos colaterais, mas quando a gente viu nos dados, não tinha. Em relação à resistência primária transmitida, já se sabia, e esse foi um estudo, esse foi o único dado que existia no Tajiquistão, foi um estudo, um estudo observacional transversal russo com uma metodologia obscura, cheio de falhas metodológicas, provavelmente, mas também já mostrando aqui em torno de 10%. Então, país recebendo dolutegravir como primeira linha com 10% de resistência. Nessa época, os dados, em termos de números de casos, crescendo, inclusive entre pessoas que se declaravam heterossexuais. Essas curvas deixou a Organização Mundial de Saúde muito preocupada e era a pior de todos os países da Ásia Central. Também, quando observamos apenas os casos daqueles diagnosticados com AIDS, com doenças oportunistas e o CD4 menor que 200, também as mortes relacionadas à AIDS, uma tendência crescente, muito preocupante. E, então, foi implementada a expansão do dolutegravir, e então voltamos ao país de novo em agosto do ano passado e em novembro para avaliar a situação. Nessa época, vejam bem, já havia apenas 7 esquemas antirretrovirais para os adultos. Então, os médicos fizeram um grande trabalho e foi um dos países em que, na verdade, foi muito bem sucedida a transição para o dolutegravir em adultos. Porém, crianças ainda com 11 regimes, esquemas antirretrovirais diferentes. Nessa época, o país já tinha quase 9 mil casos adultos com HIV e cerca de 300 crianças com diagnóstico do HIV. A cascada, o contínuo de care,
já tinha melhorado bastante, veja bem, nessa época, 76% da população estimada já havia sido diagnosticada com HIV, 87% dos que estavam recebendo antirretroviral, que estavam ligados ao sistema, estavam recebendo terapia antirretroviral, e de todos aqueles que recebiam terapia antirretroviral, 88% estavam suprimidos. Muito melhor do que quando nós vimos. Agora, qual foi o impacto dessa implementação em dados absolutos? Então, apenas um resumo. A maior parte dos pacientes já estava usando o dolutegravir. Algumas mulheres ainda, a maior parte dos pacientes com efavirenz eram mulheres, ainda o medo dos estudos, do reflexo do estudo de Sempano. Havia ainda poucas pessoas com atazanavir, porque principalmente pessoas pacientes com epilepsia em uso de carbamazepina. E o Kaletra tinha sido substituído naquela época, nesses poucos casos, pelo atazanavir. A carga viral já estava disponível na maior parte do país, o que ajudou muito no controle dos pacientes, mas, porém, ainda sem nenhuma estratégia para monitorar efeitos colaterais e trocas terapêuticas. E veja bem o resultado, Mauro, parecido com a sua curva da Austrália e de Singapura, quando o PrEP foi introduzido. Mas, nesse caso aqui, a diferença que houve, quando a curva, o número de casos novos, começou a cair, foi a expansão do uso do dolutegravir. E, muito impressionante também, uma queda expressiva do número de casos de AIDS e dos diagnósticos. Porém, crianças ainda com 11 regimes diferentes. Essa é a época em que os estudos de Odyssey e outros estudos foram publicados. E então, apenas para lembrar, esse foi um estudo que nos ajudou muito a fazer as recomendações, mostrando que o dolutegravir, da mesma forma que ele foi expandido de forma bem-sucedida entre adultos, também poderia ser expandido de forma bem-sucedida em crianças abaixo de 14 quilos, inclusive, e acima de 3 quilos. Junto com isso, a Organização Mundial de Saúde recomendou o uso do dolutegravir 5 e de 10 miligramas. O país, na época, ainda não tinha o dolutegravir de 5 miligramas, mas já tinha o dolutegravir de 10. E, naquele momento, o que nós recomendamos foi um monitoramento de efeitos colaterais. Ainda não se sabe o que acontece em termos de nefrotoxicidade. A maioria dos pacientes não é testada, por exemplo, para creatinina, e também o ganho de peso. Eu, pessoalmente, não sei se seria, com tantos problemas, se esse seria algo que eles deveriam se importar, mas essa foi a opinião da Organização Mundial de Saúde. Nós recomendamos um plano de otimização do dolutegravir para as crianças. Para os neonatos, acho que como o Jorge também explicou, e os dados de resistência tão alta à nevirapina, a única opção viável foi o raltegravir. Também parece que o país estava no processo de receber ou de comprar um sequenciador, mas não haveria como jamais pensar em fazer sequenciamento e genotipagem para todos os pacientes. Então, nós recomendamos especificamente priorizar pacientes que foram expostos a múltiplos tratamentos, particularmente aqueles que tinham sido tratados com inibidores de protease no passado, como primeira prioridade. Então, apenas para contar, porque eu acho que é uma história bem-sucedida, a expansão do uso do dolutegravir na realidade, né, no mundo nu e cru. E também gostaria apenas de fazer uma menção de que esses resultados positivos jamais teriam ocorrido se não fosse o time dedicado dos profissionais de saúde do Tajiquistão. Acho que foi um dos países mais hospitaleiros que eu já visitei, e os colegas infectologistas fazendo o possível, dentro das circunstâncias difíceis em que eles têm, lutando pelos seus pacientes. Então, um grande exemplo de dedicação. Então, esses são os meus agradecimentos. Obrigado.